Meus amigos, bom dia. A partir de agora, a gente está iniciando a nossa gravação. Então, fiquem, por gentileza, informados que vocês, a partir de agora, estarão sendo gravados e esta videoaula ficará disponível para vocês no YouTube. Ela será disponibilizada até o final do semestre na plataforma YouTube. Então, vocês podem ficar à vontade para, durante as explicações, manifestarem por áudio ou por vídeo, mas fiquem cientes de que esse conteúdo será disponibilizado de forma de ser distribuído aos alunos do Pitágoras. Tudo bem? Nós vamos encerrar um pouco antes do final da nossa aula a gravação, mas continuaremos conversando com vocês para tirar as dúvidas que eventualmente existem da aula de hoje e de outras aulas, bem como também da avaliação. Antes de iniciarmos a gravação, nós mencionamos a respeito das avaliações que deverão ser realizadas. Então, renovo e deixo à disposição dos alunos também que, porventura, nos acompanhem pelo YouTube, que a avaliação deverá ser entregue até o dia 20 de abril, até às 23h59, ou seja, na segunda-feira que vem. O objeto da avaliação. O objeto da avaliação será essas análises. Uma resenha do artigo postado no encontro 6, pós-aula, publicação do STJ a respeito da interpretação mitigada pelo e-mail professor.galo@anhanguera.com. E para a oficial 1, estou solicitando a resposta a 3 perguntas. As 3 perguntas são: 1. Qual o recurso cabível contra a decisão que indefere a inclusão de litisconsórcio necessário no curso do processo? Justifique citando o dispositivo legal. 2. Qual o recurso cabível contra a decisão que indefere preliminar de contestação contida no inciso 13º do artigo 337 do CPC. 3. Quais são os documentos obrigatórios que devem instruir o agravo do instrumento? Então, ou seja, a partir daí, eu preciso de uma resposta a estas questões para a oficialização da avaliação oficial de vocês. Certo? Pois bem. Vamos à aula de hoje. Meus amigos, nós hoje vamos falar, a gente já encerrou a apelação e já encerramos o agravo do instrumento na aula passada. Então, agora a gente vai falar hoje de agravo interno e de embargos de declaração. Gente, agravo interno é um negócio assim, ó. Passa assim, rápido. O agravo interno, ele é muito de boa, ele é muito tranquilo. Então, ele é muito rápido nessa explicação. Nós temos um artigo para ele. Então, vamos ficar de olho. Bom, em essência, o que é o agravo? O agravo é aquele recurso contra a decisão interlocutória. Se eu tenho a apelação, que é um recurso cabível contra uma sentença, também eu terei o agravo, que é uma espécie, tá? É uma espécie recursal que vai atacar diretamente decisões interlocutórias. Quando eu falo de agravo de instrumento, por que ele tem essa adjetivação? Por que ele é chamado de instrumento?
porque ele está instrumentalizado. Ou seja, ele traz consigo determinados instrumentos, documentos, que são documentos que a gente vai usar para fazer um estudo daquilo que aquela decisão trouxe ou não, se ela é correta ou não, se aquela decisão é jurídica ou não, para que ela seja necessária uma reforma ou para que seja necessária uma invalidação daquele instrumento, daquelas circunstâncias que aconteceram no processo originário. Então, ou seja, o agravo de instrumento, ele é uma forma, ele é um processinho. Eu tenho lá o processo principal rodando, e aí eu tenho, em outro nível, a existência do agravo de instrumento. Esse agravo de instrumento, ele reproduz todos os instrumentos que estão aqui, ou seja, os documentos que estavam no processo originário. Claro, os documentos que sejam afetos, os documentos que sejam adequados àquela decisão específica. Não necessariamente eu tenho uma vinculação do mérito do processo principal com o mérito do recurso. Porque o recurso de agravo de instrumento, ele pode buscar a objetivação de uma coisa que é completamente diferente do mérito que eu vou buscar no processo. Como, por exemplo, uma situação de indeferimento de gratuidade judiciária, de justiça gratuita. Ora, se eu tenho um problema na justiça gratuita aqui, isso não é o mérito do meu processo, mas ele é um instrumento, uma situação no meio do processo que vai... Nossa, essa cachorrada aqui me mata. Ah, desculpa. Então, enfim, aí eu tenho uma situação em que estou discutindo aqui um determinado ponto do processo, e esse ponto do processo não se confunde com o mérito da minha ação principal. Uma coisa eu estou discutindo, indeferimento de justiça gratuita, e a outra coisa eu estou discutindo, sei lá, o mérito de uma restituição de um valor a ser pago, uma restituição de um bem imóvel, independente. Então, são coisas completamente diferentes. Então, quando se fala de agravo do instrumento, esse agravo ele foi feito, ele é um processo que foi criado, ele foi um processo autônomo, ele existe só no tribunal. Ele não existe para o processo principal. Ele será informado ao processo principal através de uma petição que vai ser feita pela parte, vai ser entregue lá no juízo originário. Se os autos não forem eletrônicos. Se os autos forem eletrônicos, não precisa disso. Tá? Então, se os autos ainda forem físicos, ok, eu preciso ir lá e falar com o juiz. Seu juiz, olha aqui, ó, eu fiz um agravo de instrumento. Pois bem, esse agravo, portanto, se agravo é um recurso contra uma decisão interlocutória, e eu estou dizendo que existe o agravo interno ele também vai ser um recurso contra uma decisão interlocutória, só que agora no tribunal. Espera aí, professor, como assim? É possível que o desembargador ou que o juiz do tribunal ele profira algum tipo de decisão interlocutória? Sim. Lembram do artigo 932? Sim, galera. Lá no artigo 932, eu tinha algumas circunstâncias onde o juiz iria analisar de maneira monocrática. Ou seja, o relator ele vai analisar aquela situação no processo, ele não precisa submeter aquilo à turma, ele não precisa submeter isso a um julgamento colegiado. Ele vai decidir monocraticamente aquele problema. Então, vamos lá, vamos verificar essa situação na lei. Ok? Agravo interno. Contra decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno. Agravo interno contra decisão proferida pelo relator. Portanto, é uma decisão interlocutória
de natureza monocrática. Ou seja, é um recurso contra aquilo que o relator colocou. Para quem? Para onde que vai esse recurso? Quem é que vai analisar esse recurso? O respectivo órgão colegiado. Ou seja, os revisores ou revisor e vogal da mesma turma do órgão colegiado. Certo? Bom, e aí, e o processamento desse agravo interno, como é que vai ser feito? Ele vai ser feito de acordo com regras do regimento interno do tribunal. Então, para o agravo interno, quais serão os prazos de processamento? Atenção, processamento. Se isso aqui vai para análise de corte ou não, se isso aqui ele pede vista ou não, se eles pedem dia de julgamento ou não, tudo isso será definido pelo regimento interno. Contudo, nós teremos outros dados que a própria legislação vai nos dar. Ok. Bom, mas espera aí, pessoal, vamos relembrar quais são essas decisões proferidas pelo relator. Como eu mencionei para vocês, vamos lá no artigo 932. Vamos lá atrás. Lá no artigo 932, está aqui, ó, incumbe ao relator, ou seja, é uma decisão monocrática do relator. Dirigir ou ordenar o processo do tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Opa, quando então eu tiver a necessidade de produção de prova em âmbito recursal. Professor, quando é que vai acontecer produção de prova em âmbito recursal, hein? Ora, até onde eu saiba, a instrução só é possível lá no processo principal, até a fase de saneamento, ou no máximo depois do saneamento, quando você faz ali uma prova oral, alguma coisa nesse sentido. Então, é possível haver produção de prova no tribunal? Sim, meus amigos. Em qual situação? Quando a prova for superveniente à sentença. Então, se por um acaso a prova só conseguiu ser realizada, ela só conseguiu ser produzida depois da sentença, essa prova pode instruir o recurso. Então, no caso lá da apelação. Ora, e no caso do agravo de instrumento, como é que seria, professor? O juiz tomou uma decisão, essa decisão pode ser alterada com base numa nova prova produzida depois da decisão, não da sentença, mas da decisão. Então, apareceu uma prova. Aí a discussão jurisprudencial é a seguinte: peraí, essa prova já existia ou é uma prova que ela só foi produzida, ela só passou a existir depois da decisão, depois da manifestação jurisdicional? Então, aqui a gente pensa assim, seguinte, se eu tenho já a prova, mas essa prova não está à disposição da parte, a parte não conseguiu Bom, quero olhar para vocês. Se a parte não conseguiu botar a mão naquela prova, eu tenho uma prova, estou dizendo ao juiz, olha, excelência, estou querendo essa prova, mas essa prova não está comigo, porque eu não consegui ela ainda. Exemplo, estou dizendo que juros de um contrato bancário são abusivos, ou seja, que o banco está me cobrando um valor de juros que não estava no contrato. Só que eu não tenho esse contrato. Eu não tenho contrato antigo, não tenho como chegar nesse contrato. O que eu faço? Opa, eu corro lá no juiz, corro lá no banco, peço o contrato e o banco, não vou te dar. Não vou te dar esse contrato, nós estamos em litígio. Eu proponho uma ação e eu vou lá e peço ao juiz, eu quero uma liminar, eu quero uma tutela de urgência para que o banco pare de me cobrar esses valores de juros abusivos e me cobre um valor de juros adequado para que eu possa pagar.
O juiz, então, olha para aquilo e fala assim, não tem subsídio suficiente aqui, não. Isso aí é matéria do próprio julgamento, vamos ter que aguardar. Não existe convencimento ainda para que eu possa te conceder essa tutela antecipada, não. Ele indefere. Eu faço um agravo do instrumento. Com pedido suspensivo ativo. Sacamos? Chega lá no desembargador, eu vou lá no desembargador e falo, desembargador, me dá efeito suspensivo ativo para que os juros que eu pague sejam juros menores, porque por conta daquela circunstância do contrato. Só que eu não trouxe o contrato ainda, porque eu estou pedindo para que o juiz intime o banco para apresentar o contrato. Se eu estou fazendo isso em sede de liminar, ou seja, em sede de tutela antecipada, tutela de urgência, nem citado o banco foi. Vocês sacaram? Então, ou seja, aí eu viro o desembargador e falo, não vou te dar. Eu indefiro a tutela, o efeito suspensivo na análise do agravo. Ok, ele pode fazer isso? Pode fazer isso. Então, ou seja, o meu processo está agarrado. Eu tive, de novo, vamos refazer o raciocínio. Eu tenho lá um processo onde eu estou buscando pagar menos juros, dizendo que o banco está me cobrando um valor de juros lá em cima, enquanto que o valor que eu estou devendo de juros é cá embaixo. O contrato me garante isso. Beleza. Nisso, no meio do caminho, eu não tenho contrato, porque o banco não me deu o contrato. Eu não guardei esse contrato, ou, enfim, whatever, eu não tenho contrato. Eu proponho uma ação, e lá na ação eu estou dizendo, excelência, eu quero provas a produzir. Qual prova eu quero produzir? O contrato. Então, intima que a parte contrária, que a parte ré, que tem o contrato, entregue esse contrato em juízo para provar o que eu estou dizendo. Só que o réu não foi citado ainda. E aí eu estou pedindo o quê? Estou pedindo para que aqueles juros sejam embaixo. Eu pague esse valor aqui embaixo. Eu não pago o valor lá de cima. Perfeito. Nisso o juiz fala, como eu não tenho contrato, eu não tenho como saber se você está mentindo ou não, se você está interpretando errado ou não esse contrato. Eu não posso falar isso, não posso te dar essa tutela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou indeferir. Aí ele indefere, ele fala, não tem jeito, não vai ter, agora não. Vou analisar lá no final. Eu vou até o tribunal e falo no tribunal, excelência, ou desembargador, estou precisando pagar juros menores. O desembargador olha aquilo e fala, realmente, você não tem contrato, não tem como te dar isso. E indefere. Sacamos? Beleza. E aí o processo está rodando. Como o processo está rodando, tanto o agravo está rodando no tribunal, quanto o processo está rodando aqui embaixo. Aqui no processo, o que vai acontecer? Venha o réu e apresenta o contrato no originário. Apresenta o contrato para o juiz. Eu pego a cópia desse contrato e levo para onde? Para o meu agravo de instrumento, que não foi julgado ainda. Levei para o tribunal, levei e entreguei para o relator, dizendo, relator, olha aqui a produção de prova, estou querendo fazer essa produção de prova. Olha aqui o documento que eu produzi. Foi um documento que foi realizado, foi produzido depois da decisão, depois que eu ingressei com o agravo. Ele surgiu, ele emergiu a partir dali. Ele já existia antes, pessoal? Ele já existia antes, mas ele não estava sob o poder da parte. Então, olha, eu tenho o documento, a prova já existia, mas a parte não poderia dispor daquela prova, então é admissível que ela apresente aquela prova no momento oportuno. E isso pode acontecer na fase recursal sem maiores problemas. Então, quando a gente chega lá e o determinado relator vira e fala assim, não, eu vou dispor sobre a produção de prova, isso aqui é uma decisão interlocutória do relator, monocrática, incumbe ao relator, monocrática. Dessa decisão aqui, caberá o agravo interno. Ora, eu fui e fiz uma autocomposição entre as partes. O relator não homologou. O relator disse que não poderia homologar a autocomposição e queria julgar. E isso já aconteceu comigo, viu, pessoal?
eu estava com um processo onde o juiz deu uma sentença que a sentença era ruim para todo mundo. Até o demônio reclamou da sentença que o juiz deu. Horrível a sentença. Aí conversamos, falamos assim, olha, gente, se a gente continuar brigando, o judiciário, a tendência do judiciário é não ajudar a gente aí, pelo que vocês viram. Vamos resolver isso entre a gente. Sentamos os advogados, sentamos as partes, conversamos todo mundo e chegamos à conclusão, vamos fazer um acordo. Fizemos o tal do acordo, levamos esse acordo para o tribunal, entregamos o relator, ó, estamos fazendo autocomposição. O relator, então, falou, não vou homologar a autocomposição. Por que que ele não homologou a autocomposição? Porque ele já estava com o voto dele pronto, gente. Ou seja, como ele estava com o voto dele pronto, ele falou assim, eu já tive o trabalho de analisar esse processo inteiro, eu não vou homologar, porque isso aqui me causou um trabalho do caramba. Eu vou julgar esse negócio. E aí, quando efetivamente ele não homologou, ele fez o voto dele, submeteu o voto dele ao plenário, para que a turma pudesse julgar. O que a gente fez? A gente fez um agravo interno para que esse acordo fosse homologado. E aí, efetivamente, foi para o tribunal, e o tribunal, 2-1, os dois revisores aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, decidiram por homologar a autocomposição em detrimento do voto do relator. Sacamos? Então, ou seja, sim, é possível que isso aconteça. Quando o relator toma uma decisão monocrática, essa decisão é impugnável, é cabível o recurso de agravo interno. Olha aqui, ó, apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Meus amigos, só para fazer um ressalvo aqui, caso alguém não tenha entendido isso ainda. Quando eu falo do artigo 932, isso aqui é procedimento de tribunal, isso não é só para recurso. Então, ou seja, quando eu falo de um processo de competência originária do tribunal, por exemplo, uma ação rescisória, lá na ação rescisória vai ter produção de prova. Quem é que vai conduzir isso? O relator. Então, para recurso, também existe o relator, a figura do relator. Mas aqui o 932, ele não trata só de recursos, não. Ele trata de procedimento de tribunal de um modo geral. Então, ou seja, se eu tiver uma situação de tutela provisória, eu tenho uma necessidade de uma tutela de urgência depois que o recurso já está no tribunal. Então, imaginemos que eu tenho lá uma apelação, essa apelação tem efeito suspensivo? Lembra do 1012, meus amigos, pelo amor que vocês tenham a Deus. Lá no 1012 fala que o recurso de apelação tem efeito suspensivo, por regra. E nós temos as exceções do parágrafo 1º, e nós temos a exceção da exceção no parágrafo 4º. Tudo bem. Mas pode acontecer o seguinte, está lá com efeito suspensivo, e eu preciso de uma tutela de urgência lá no tribunal. O que eu faço? Eu vou observar isso com o relator. Então, se o relator indefere a minha tutela provisória em grau de recurso, eu usarei o recurso de agravo interno, porque é uma decisão é uma decisão monocrática do relator. Então, é um recurso cabível, o agravo interno é um recurso cabível contra decisões do relator. Sacamos? Eu vou chamar atenção por uma coisa específica aqui, porque isso aqui pode cair na prova de vocês, na oficial 2. Fiquem de olho nisso. Olha aqui, ó, o que tem aqui para ele decidir monocraticamente. Igual a Marina Silva falava, monocraticamente. Aqui, ó, inciso 6º. Decidir o incidente de desconsideração de personalidade jurídica quando este foi instaurado originariamente perante o tribunal. Ou seja, se por um acaso eu faço um pedido de desconsideração de personalidade jurídica
para o processo perante o tribunal, diretamente no tribunal, quem vai decidir isso é o relator. Mas aí vocês podem falar assim, peraí, mas qual que é o erro que eu estou vendo nisso aqui? Porque o artigo 1015, e a gente falou isso na aula passada, o artigo 1015 vai falar que cabe agravo de instrumento contra decisões de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Então, cuidado. Qual que é a diferença? Quando o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, ele pode acontecer a qualquer momento ou grau de jurisdição, meus amigos. Ou seja, ele pode acontecer na petição inicial. Lá na petição inicial já pode ter um pedido de desconsideração. Quem é que vai analisar se acontecer na petição inicial, se acontecer na contestação, se acontecer na reconvenção? Quem vai analisar é o juiz monocrático. E aí vai caber qual recurso? O agravo de instrumento. Ah, já foi dado sentença. O doutor, já foi dado sentença. Se o juiz já deu sentença, agora quem é que pode, então, deferir o incidente de desconsideração? Apenas o relator. E olha só, quando este incidente for instaurado originariamente perante o tribunal. Não quer dizer que são nas ações de competência originária do tribunal, não, hein? Ah, porque estou vendo aqui a palavra originária, então é no caso de competência originária. Não é isso. Não é isso. Parece, mas não é. Ok? Então, ou seja, quando eu tiver um incidente ocorrendo no tribunal, ou seja, eu posso ter pedido isso no tribunal. Quem vai analisar? O relator. Então, qual é o recurso cabível da decisão que indefere o incidente de desconsideração de personalidade jurídica no tribunal? Agravo interno. Sacamos isso? Então, ou seja, não é o agravo de instrumento mais. Não é agravo de... Não é agravo de instrumento mais. Agora, portanto, eu terei o agravo interno. No agravo interno, teremos a seguinte circunstância. É isso. Contra decisão proferida pelo relator. Caberá agravo interno. Agora a gente tem que ficar de olho, porque vai aparecer umas coisinhas aqui bem diferentes. O parágrafo primeiro, ele vai trazer um princípio. E vamos lá. Deixa eu ver se vocês já dormiram aí. Que princípio que é esse, hein? Abre o áudio aí e me responde aí, povinho. Povo. Vamos, povo. Dialeticidade. Dialeticidade. Perfeito. Muito bem. Salvou a turma, hein? Porque daqui a pouco eu vou pedir para vocês abrirem a câmera para saber se vocês estão aí. Não estão assistindo aí televisão, ou desenho, você faz Fátima Bernardes, sei lá o que passa lá de manhã. Beleza? Mas é isso mesmo. Dialeticidade. Ou seja, eu preciso impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Que decisão que é essa? A decisão do relator. Sacamos, meus amigos? Beleza. E olha só, gente, quando eu faço o agravo de instrumento, esse agravo de instrumento, ele vai ser dirigido ao relator. Então, vejam bem, quando eu faço o agravo, esse agravo interno, ele vai ser dirigido ao relator para que ele faça a providência do agravo, para que ele seja julgado depois da turma. Então, peraí, pessoal. O agravo, ele vai para quem? Quem é que vai julgar?
Quem é que tem a competência para julgar o agravo interno? A turma, o colegiado, o órgão colegiado. Se esse órgão colegiado for uma turma, 3 juízes. Se for uma câmara, 5 juízes. Beleza, juízes ou desembargadores, tá? Ou ministros também. Pois bem, mas ele é dirigido ao relator. Por quê? Ora, porque ele vai ter o efeito regressivo. O que é efeito regressivo mesmo, gente? Fala aí para mim de novo. Ele vai poder se retratar da decisão que ele tomou, é isso? É isso aí, eu estou orgulhoso de vocês. Ele vai poder se retratar. Então, ou seja, quando eu dirijo a minha petição de agravo interno para o relator, eu estou dando a oportunidade para esse relator de se retratar. Então, a partir dali, essa retratação dele acaba com os meus problemas, ele se retrata e volta o processo ao curso normal. Mas e se ele não se retratar, se ele não utilizar o efeito regressivo? Aí ele vai intimar o agravado, a parte contrária, ou partes contrárias, para se manifestar no recurso no prazo de 15 dias. Ou seja, qual é o prazo para o agravo interno? O mesmo prazo de todos os outros recursos, exceto embargo de declaração, o prazo de 15 dias. E a parte contrária vai ter que manifestar-se, ou seja, fazer contra-razões ao agravo interno. Certo? Então, aí no final, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado com inclusão de pauta. Ou seja, eu vou fazer o meu agravo, esse agravo vai ser dirigido ao relator, para que ele possa fazer a retratação, o efeito regressivo, se for o caso, e ele vai intimar o agravado, ou os agravados, se forem vários, para se manifestar com contra-razões ao recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias. Sacamos? Pois bem, ele não pode, olha só, é vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. Então, ou seja, ele pode muito bem falar assim, aquela decisão que eu tomei, eu vou reproduzir essa decisão agora. Ele não pode fazer isso, ou seja, ele tem que reanalisar o caso. É um novo trabalho que ele vai ter. Então, ou seja, o relator aqui, ele vai reanalisar o caso na hora do julgamento do agravo interno. Você fez um agravo interno e ele vai reanalisar, ele vai trazer outros fundamentos para poder reanalisar a decisão que você está dizendo, que você está trazendo para ele. E aqui vem o grande pulo do gato agora, nessa nova legislação. Parágrafo 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível, ou seja, admissibilidade, conhecimento do recurso, ou seja, isso aqui é se o recurso vai entrar na festa ou não. É aquele juízo de admissibilidade que a gente já tinha visto. Interesse recursal, recorribilidade, legitimidade, tempestividade, adequação, etc., viu, gente? Ou improcedente em votação unânime. Ou seja, o seu recurso de agravo foi julgado improcedente, não foi provido. O seu agravo não foi provido em votação unânime. Todos os desembargadores, todos os ministros, todos os juízes do tribunal entenderam que você fez um recurso de agravo interno e os seus fundamentos, a sua dialeticidade, aqui em cima, não era suficiente para poder retirar do relator a sua legitimidade ou a análise correta daquela circunstância. O que vai acontecer? Você vai ser condenado a pagar à parte contrária multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa.
Então, ou seja, coloca aqui no parágrafo 4º, quem tiver com o código aí, quem estiver estudando, vendo a videoconferência com o código na mão, vai lá e coloca aqui na frente um parêntesezinho. Coloca aqui, ó, alguma coisinha aqui dizendo multa. Ah, não quer escrever no meu código, não tem problema. Vem aqui e circula, ó, multa. Tá bom? Porque a gente vai observar que tanto no agravo interno quanto no futuro, nos embargos de declaração, nós teremos agora a incidência de multa da parte. E cuidado, porque as multas, elas são diferentes. E aí, o que o Titi vai fazer? O que a OAB vai fazer? O que o demônio vai fazer? Nos concursos, ele vai misturar essas multas aqui para poder tentar confundir vocês. Como vocês são escolares, como vocês são sensacionais, batratos, vocês não vão confundir isso nunca. Então, a multa será de 1 a 5% do valor atualizado da causa. Beleza? E se lá na questão tiver do valor da causa, tá errado, porque tem que ter o atualizado. Isso é importante. Sacamos? Beleza? Ótimo. Então, vamos lá. Outro problema, porque nós temos dois aqui, afinal de contas, quanto menos problema, mais dojada fica a vida, né? Então a gente precisa de problemas, muitos problemas, não é verdade? Olha aqui, o agravo interno, meus amigos, ele vai ter um grande problema. Ele vai obstacularizar, ele vai parar, ele vai impedir a existência de outro recurso. Ou seja, a interposição de outro recurso fica condicionada ao depósito dessa multa. Se você tomou essa multa aqui, o que vai acontecer com você? Você precisa pagar essa multa para que você possa fazer um próximo recurso. E isso aqui vai gerar um grande problema, porque muitas vezes, olha aqui que a lei está falando, qualquer outro recurso. Ora, deu um problema aqui no agravo interno e você tomou a multa de 1% do valor da causa. Só que aí você fala, gente, esse cara errou, eu vou usar embargo de declaração. E aí você está pedindo embargo de declaração no agravo interno. Mas você tomou a multa de 1%. E aí, como é que você faz? Para você interpor um recurso, você precisa depositar aquele 1%. Senão seu recurso não será conhecido. Então, isso aqui acaba sendo uma situação de admissibilidade. Coloca aqui na frente do parágrafo 5º. Admissibilidade. Ou seja, eu tenho um sistema de admissibilidade diferente, agora também no agravo interno. Isso aqui acontece muito, gente, no caso de recurso especial e recurso extraordinário. Deixa eu olhar para vocês aqui. No caso de recurso especial e de recurso extraordinário, a gente vai ter uma situação que vai ser assim. Tá, eu fiz o agravo interno, esse agravo interno não foi conhecido pelo tribunal, e ao não ser conhecido pelo tribunal, ele vai me sapecar a multa. A turma toda fala assim, não, vamos aplicar uma multa de 1%. Quando eles aplicam essa multa de 1%, eu sou obrigado a recolher essa multa de 1%, para poder fazer o recurso especial e o recurso extraordinário lá no tribunal. Então, ou seja, nessa circunstância, eu preciso ter todos os recursos realizados para que eu possa lançar mão de recurso especial e recurso extraordinário. E se por um acaso eu não tiver pagado os valores, a minha admissibilidade do recurso não será aceita. Ou seja, o próprio tribunal, o próprio presidente do tribunal vai segurar o meu recurso especial e extraordinário. E eu vou dançar em relação a eles. Sacamos?
lembrem-se, poxa, professor, mas nesse caso, então, a parte tem que ter o depósito. Se eu não fizer o depósito, tem preclusão? Não, atenção, não tem preclusão. Porque se faltar esse depósito, o relator, parágrafo único do 932, o relator vai te intimar para que você faça o depósito no prazo de 5 dias para salvar o seu recurso, que senão você vai rodar. Pessoal, mas eu preciso fazer? Precisa fazer. Então, o agravo interno, ele tem essa multa. Se você vai fazer o agravo interno, saiba o que você está fazendo. Se você fizer errado, se você fizer um agravo interno que for desnecessário, você vai sofrer um problema muito sério. E aqui é importante observar o seguinte. Lembra quando a gente falou lá no começo que o processo... Vamos fazer aqui relembrar. Lá no artigo 332 do CPC, nós temos um negócio chamado improcedência liminar do pedido. O que é isso? Quando eu perco a ação de cara, quando eu chego propondo a ação e essa ação já foi decidida pelo STF ou pelo STJ. O STF já decidiu aquela ação e já falou, não tem direito, essa pessoa não tem direito. Exemplo, desaposentação. Eu estou querendo desaposentar, ou seja, eu estou aposentado, eu quero desaposentar e aposentar com valor maior, porque eu continuei a trabalhar depois que eu aposentei. Ok, é o que eu estou querendo. Aí o STF já deu uma decisão valendo para todo mundo, que isso não é possível, a desaposentação não é possível no nosso sistema jurídico. Ok. Eu proponho a ação a si mesmo. Falo que se dane o STF, eu quero mudar o convencimento desses caras. Eu proponho a ação. O juiz federal, lá no começo do processo, vai olhar e falar, pô, mas essa decisão já tem uma decisão do STF a respeito. Ele dá uma sentença sem precisar citar o INSS, ele não vai citar o INSS, ele vai simplesmente dar uma sentença julgando o mérito pela rejeição do seu pedido. Você perdeu. Você dançou. Perdeu. Ok. Você faz, então, o quê? A apelação. Da sentença cabe apelação. Você vai na apelação até o tribunal. Chegou no tribunal, no TRF, você está dizendo ao TRF, senhor TRF, eu estou pedindo desaposentação e o juiz julgou improcedente de forma liminar. Eu estou recorrendo. Estou recorrendo para vocês mudarem de opinião, para vocês mudarem o provimento, darem provimento ao recurso para o processo continuar. Fazer análise de prova, etc. Ok. E aí, chegando no tribunal, o relator do 932, inciso 4º, lembram disso? É importante que vocês lembrem disso. O relator, deixa eu autorizar alguém que chegou aqui atrasadinho. Okay. O relator, portanto, lá no inciso 4º do CPC, do 932, vai falar o quê? Bem, eu vou julgar o seu recurso. O seu recurso ele vai estar julgado, ou seja, eu não vou admitir o seu recurso, vou admitir o seu recurso e vou não dar provimento a ele. Então você vai perder o seu recurso. Foi admitido o recurso de apelação, mas você perdeu por decisão monocrática do relator. Estão me acompanhando? Desta decisão monocrática do relator, para fazer recurso especial ou recurso extraordinário, você precisa de quê? Primeiro ponto, ter esgotado todos os recursos antecedentes. Então, se você teve uma decisão do relator, você precisa ter uma decisão da turma ou do colegiado. Então, tem recurso para isso. Então, você é obrigado a fazer o recurso de agravo interno. Então eu fiz o recurso de agravo interno para poder fazer o recurso especial e recurso extraordinário. Você tem que trazer um fundamento relevante, porque senão você vai tomar multa.
E ao tomar multa, você precisa depositar a multa para poder seguir para o STF. Entendemos? O que quer dizer isso, então? O que você está querendo dizer para a gente, professor? Que quando o STF toma uma decisão, e essa decisão ela tem um caráter de publicidade, erga omnes, ou seja, quando a decisão ela é para todos, uma decisão em acórdãos, de um acórdão que vai ter repercussão geral, quando essa decisão é uma decisão que eu vou alcançar todos os outros processos, mudar esta decisão é mais difícil. Então, para poder chegar lá em cima no STF, você vai precisar passar por alguns degraus que vão gerar um problema. Isso, inclusive, financeiro. Entendemos? Então, ou seja, o princípio da dialeticidade, ele vai ser analisável agora, pelo menos, por 3 instâncias diferentes. Porque o juiz analisa a sua dialeticidade, o tribunal analisa a sua dialeticidade na apelação, analisa a sua dialeticidade no agravo interno e o próprio STF analisa a sua dialeticidade de novo. Então, o seu argumento tem que ser muito sólido para você mudar uma decisão do STF. Sacamos isso? Professor, não quer dizer que eu vou tomar multa? Eu vou acabar tomando multa no caso do agravo interno contra essa decisão, que já está decidida pelo STF? Não necessariamente. Desde que seja uma votação não unânime. Aí você não toma multa, não. Se for uma votação unânime, aí você pode tomar multa. Pode. O tribunal pode deixar de aplicar essa multa? Pode, de acordo com a dialeticidade do seu recurso. Beleza? Sacamos? Dúvidas? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe 3. Ok, então vamos lá. Vamos voltar para a telinha. Para aquela telinha da lei. Muito bom. Só o disclaimer aqui, fica só aqui uma revisãozinha, uma situaçãozinha que é importante dizer. Não temos aqui a exceção, não se aplica atenção, a multa vai existir, mas não se aplica aqui à fazenda pública e ao beneficiário da gratuidade de justiça. A multa, ela foi aplicada? Ela foi aplicada. A multa aconteceu, mas eles só terão que fazer esse pagamento ao final. Ok? Então, ou seja... Renata, bem-vinda. Ok, bem-vinda, Renata. Muito bem. Vamos lá, vamos voltando lá. Ok, então vejam só. A multa ainda é devida. A única coisa que vai ser diferenciada é que quando for a fazenda pública ou a pessoa que está gozando de gratuidade judiciária, elas fazem o pagamento dessa multa no final. Sacamos? Então, ou seja, aqui muitas vezes vai chegar ali o concurso, a OAB, a prova do professor, e vai falar assim, olha, está isento de pagamento o beneficiário de gratuidade, no caso da multa do agravo interno. Verdadeiro ou falso? Falso. Não está isento, não. Ele vai fazer o pagamento lá no final. Sacamos? Beleza. Embargos de declaração. Galera, aqui nós temos a grande discussão, uma grande briga entre a doutrina nos recursos. E vejam bem, quando se fala de embargos de declaração, olha como é que a lei vai me jogar a gente para as cobras. Artigo 1022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Ai, 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 meu Deus. Ai, 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 que desespero. Ai, que desgraça. O que está acontecendo aqui?
Por quê? Se eu estou dizendo que embargos de declaração cabe contra qualquer decisão judicial, quer dizer, então, que embargos de declaração não é recurso. Por quê? Porque nós temos lá, vamos voltar aqui, no artigo 1001. Não trava agora, não. Tá nem... Vamos lá. Não. A gente, desculpa, vou ter que rolar, porque se eu não rolar, eu não consigo chegar no lugar que eu quero, não. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos rolando mesmo. Artigo 1001. Dos despachos não cabe recurso. Eita! Então, aqui o artigo 1001 fala que dos despachos não cabe recurso. O artigo 1022 está me dizendo que cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial. Então, quer dizer que o despacho é uma decisão judicial. Se o despacho é uma decisão judicial, e caberá, então, contra ele embargos de declaração. Então, se o 1001 fala que contra os despachos não caberá recurso, quer dizer, então, que os embargos de declaração não são recurso. Não é verdade? Aí vira alguém e fala assim, professor, você está esquizofrênico, você tá com um problema seríssimo, porque a própria legislação vem aqui no artigo 994 e fala, são cabíveis os seguintes recursos. Olha aqui, inciso 4º. Embargos de declaração. Ah, então ferrou. Então fudeu. Que virou uma bagunça esse negócio aqui agora, então. Porque a própria legislação está falando que embargo de declaração é recurso. Aí depois ela vira e fala que despacho não cabe recurso. Então não caberia. Cadê? Tá aqui. Nos despachos não cabe recurso. Logo, nos despachos, vamos substituir a palavra recurso por embargo de declaração. Nos despachos não cabe embargo de declaração. Só que aí chega lá embaixo, na hora dos embargos, e você vai me trazer para a gente que cabe embargos contra qualquer decisão judicial. E aí? Como é que fica esse trem? Como é que fica essa loucura aqui? Pois bem, meus amigos, a doutrina ela vai virar briga de faca, briga de foice. Por quê? Tem alguma parte da doutrina que vai me falar que os embargos de declaração são recursos. Normal, bonitinho, tem que passar pela admissibilidade, tem os seus efeitos, tem tudo. Então, você tem que analisar a admissibilidade dos embargos de declaração, você precisa analisar os efeitos dos embargos de declaração, você precisa analisar tudo certinho. Porque é um recurso como outro qualquer. Ah, mas e o fato da própria legislação ter retirado os despachos desses embargos, desses recursos? Como é que ficam os embargos nessa situação? Ora, seria uma exceção. A legislação estaria, então, abrindo uma exceção para os embargos de declaração. Então, os embargos de declaração seriam um recurso, é uma espécie recursal, sim, onde, por uma interpretação sistêmica, nós refletimos que os embargos de declaração são possíveis exceção da legislação. Espera aí só um minutinho, galera. Beleza. Ok. Então, ou seja, nessa circunstância, portanto, os embargos de declaração seriam uma espécie recursal. É o que parte da doutrina defende. Mas e aí? E a outra parte da doutrina vai falar o quê?
vai falar que os embargos de declaração não são recursos. Apesar do Código ter definido no artigo 994 que são uma espécie recursal, o Código, na verdade, está simplesmente relacionando um incidente processual recursal. Ou seja, os embargos de declaração, eles seriam um incidente processual e não necessariamente um recurso. Se ele é um incidente processual, ele serve ao processo. Ou seja, se identificada uma circunstância de ilegalidade, que é o caso, porque uma decisão ela tem que ser objetiva, ela tem que ser clara, ela tem que ser vinculada àquilo que foi pedido. Se eu tiver qualquer outra circunstância que não obedeça a essa legalidade, que não obedeça aos parâmetros do artigo 489 do CPC, eu terei, portanto, uma situação de ilegalidade. Então, o incidente processual, ele serviria a uma análise de legalidade, uma análise de devido processo legal. Então, não seria um recurso. Qual a diferença? No caso de incidente processual, não haveria a necessidade de você, então, trazer juízo de admissibilidade, efeitos. Então, ou seja, os embargos de declaração, por essa teoria jurídica, você não precisaria, portanto, trazer o juízo de admissibilidade adequado. Você não precisaria analisar tempestividade, não precisaria analisar cabimento, adequação, não precisaria analisar interesse recursal, nada disso, porque ele é um incidente processual. Ele visa a análise da legalidade do ato. E do outro lado, eu tenho uma situação... Volta. Cadê eu? Bem, de um lado, eu tenho uma doutrina que está dizendo, isso aqui é recurso, e esse recurso aqui é normal, deixa o pau quebrar. Do outro lado, eu tenho uma galera que está dizendo, não, cara, isso aqui é um incidente processual. Então, nem precisa de você falar de juízo de admissibilidade. Então, para determinada parte da doutrina, por exemplo, se eu faço embargos de declaração fora do prazo, tá valendo. Tá valendo, porque ele é incidente processual. Ele não é recurso. Então, ele não vai precluir. Aí, por que ele faz isso? Porque se a decisão realmente estiver omissa, ou ela estiver contraditória, ou ela estiver com erro material, ou ela estiver com algum problema, o juiz é obrigado a consertar para bem do processo. Então, é um controle de devido processo legal, é um controle de legalidade. Se eu faço um controle de legalidade, é um incidente processual, portanto. Então, se o juiz, ele percebeu, ele falou assim, puxa vida, eu fiz aqui uma bobagem aqui na minha sentença, ou na minha decisão, no despacho, fiz uma coisa muito errada. E aí você vai lá e fala com ele, fora do prazo, passou o prazo, passou um mês. E aí você fala, fulano, aqui, você errou feio, errou rude aqui nessa sentença, aqui, nessa decisão. E aí o juiz, puxa vida, é verdade, ele pode ir lá e corrigir? Pode corrigir. Então, ou seja, para parte da doutrina, nós teríamos ali uma situação de incidente processual. Para a outra parte, nós teríamos como ele é um recurso. Tem que analisar a admissibilidade, tem o prazo é fatal, o prazo gera preclusão, isso é um grande problema. Iele, você entrou, Iele? Desculpa aí, gente, eu vou parar um pouquinho. Iele? Consegui. Conseguiu direitinho? Consegui, beleza. Obrigada. Legal. Beleza. Mas, Iele, fica aí, porque depois que eu terminar a gravação, eu quero trocar uma ideia contigo. Ok. Então, vamos lá. Então, ou seja,
Beleza, continuando então, a gente tem aquela situação, poxa vida, cara, então eu tenho lá no primeiro momento o recurso, então eu preciso de juízo de admissibilidade, preciso analisar um monte de coisa, do outro lado eu tenho incidente processual, que eu não preciso de nada disso, é só uma análise de ilegalidade. Beleza, e aí, professor, com qual que eu fico? Com qual das duas teorias eu fico? Fique à vontade, desde que você consiga justificar a sua teoria, ótimo. E na prática? Na prática, eu te aconselho a observar as duas. Como assim, professor? Gente, se eu estou analisando, faz ela no prazo, você precisa fazer no prazo. Se você está na teoria do recurso, se você não fizer no prazo, você dançou. Vai ser inadmitido o seu recurso e você dançou, você perdeu. Só que do outro lado, mas tem um problema aqui no processo que eu não era nem advogado, eu entrei no processo depois e eu vi que o juiz fez uma cagada. Fiz uma bobagem. O que eu posso fazer? Eu posso ir lá e dizer ao juiz, seu juiz, teve um problema aqui na sua decisão aqui. A sua decisão está ilegal, ela está fora do parâmetro do artigo 489, que é onde fala que o juiz tem que fundamentar a decisão. Está mal fundamentada, está errada, tem algum problema aqui. Então vem aqui com certa. Ok, beleza. Isso vai, aí o juiz ele vai analisar e vai observar. Então, ou seja, precisou utilizar, utiliza os embargos de declaração. Ele é um instituto livre, vamos colocar assim. Ele é um instituto recursal livre. E aí quem defende a teoria de que ele é um incidente processual, vai te falar assim, peraí, meu recurso não tem que ser analisado por um órgão colegiado? O recurso ele não tem que ser analisado por um órgão pelo menos diferente do órgão normal? Ora, os embargos de declaração são analisados por quem, cara pálida? São analisados pelo próprio juiz. Então, que recurso que é esse? Que recurso que é esse que é analisado pela própria pessoa? Pelo próprio agente? Ora, isso não é recurso nem aqui nem na China, isso é um incidente processual. Já uma outra galera vai falar, não, isso é recurso, porque existe parâmetro de recurso, mesmo lá no STF, onde o recurso é uma reanálise. Não é uma garantia de análise colegiado. Isso é duplo grau de jurisdição. Isso é outra coisa. Então, ou seja, aqui argumentos para os dois lados. Entenderam? O que é importante, verifiquem efetivamente lá, nos editais dos concursos quais são os doutrinadores que estão observando essa análise dessas teorias. Pessoal, preciso ficar com eu preciso de uma, você precisa me falar, porque senão eu vou ficar no limbo, eu vou ficar no desespero, eu não vou nem dormir. Não se preocupe. A doutrina majoritária vai falar que embargos de declaração é recurso. É recurso. Essa é a maioria da doutrina. Então, a maioria da doutrina tem um entendimento legalista, buscando que o Código de Processo Civil ele instituiu os embargos como recurso, mas eles são recurso com uma aplicação diferente dos demais. Ele por exceção, se aplicará também aos despachos. Sacamos? Situação que aconteceu com o Titi aqui. Certa ocasião, uma juíza excelente, por sinal. Excelente, sou fã dela, aposentou já. Ela deu uma sentença, e nessa sentença ela qualificou a parte errado. A parte era Maria das Dores, ela colocou Maria Tereza. Só isso. Mudou a qualificação. Sabe? O número do processo está o mesmo, no processo a qualificação estava certo, estava tudo certo. Mas na sentença estava errado. Isso faz diferença no processo? Faz diferença no processo. E aí? Ora, nessa circunstância, portanto, como é que você faz? Você vai ao juízo e vai dizer ao juízo, excelência, mudou aqui uma situação. Teve uma situação que está errada, então corrija essa situação. Ele pode corrigir isso até de ofício. Você chega lá, eu não quero fazer embargos, eu quero ir lá e conversar com o juiz. Ô, seu juiz, ô, doutora, tá aqui, nesse processo aqui, se deu sentença aqui, eu não quero fazer embargos, porque senão eu vou expor um erro grosseiro, grotesco do judiciário, um erro grotesco da senhora, Vossa Excelência. Então, estou vindo aqui para poder pedir
para que a senhora reanalise o caso e possa corrigir de ofício o erro material observado no processo. O juiz, então, pode corrigir esse erro material, gente? Pode, não tem problema nenhum. Só que aí que está. O nosso Código de Processo Civil de 2015, que alterou o código anterior, ele trouxe essa hipótese de erro material diferenciada. Antigamente, eu tinha apenas as hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade. Eram só essas três. E aí, o Código de 2015 trouxe mais uma. Então, eu tenho mais uma aqui que incorporou, que é a possibilidade de ter também erro material. Então, hoje, cabe embargos de declaração para situações de obscuridade, de omissão, de contradição e de erro material. São 4 hipóteses, a partir de 2015. Beleza? Vamos para a lei. Vamos voltar lá na lei para a gente acompanhar. Ok. Então, vamos lá. Esclarecer obscuridade. Uma coisa, um fato retira um outro fato, retira a validade de um outro fato. O que é obscuridade? É quando eu não tenho algo claro, clareza, eu não tenho uma estipulação objetiva daquilo que se quer trazer com a decisão. Portanto, se o juiz ele não for objetivo, ele for subjetivo, ele trouxer termos que você não consegue entender, se ele trouxer circunstâncias que você não conseguir, que não são jurídicas, você não conseguir fazer um link jurídico com aquela circunstância de fato, ou seja, se ele está dizendo que o fato é de um jeito, mas ele está tomando uma decisão que é completamente diferente, isso pode ser uma obscuridade. Então, essa obscuridade ou contradição caberá a utilização do recurso de embargo de declaração. Ou na omissão. O que é omissão? Aqui, ó. Quando a decisão deixar de se manifestar sob tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidentes de assunção de competência. Quando que está falando isso aqui? Isso aqui, gente, omissão significa que o juiz não analisou o que o STF e o STJ está julgando. Então, olha só como é que isso é importante hoje em dia. Olha como é que, a partir de 2015, o nosso sistema jurídico processual está chegando próximo ao common law. Nós estamos abrindo uma situação de que os precedentes jurisprudenciais têm uma validade muito grande. Lá no common law, alguém abriu o microfone? Quer falar? Tirar dúvida? Não? De boa? Tá bom. Nós estamos nos aproximando do common law no sentido de que, olha só, as decisões jurisprudenciais da nossa Suprema Corte ou do nosso curso superior, elas são balizadoras das decisões dos juízes e dos tribunais. Portanto, quando eu tiver uma situação em que o juiz não se manifestar sobre tese firmada pelo STJ ou pelo STF, eu terei uma situação em que é possível, se considerar-se-á omissa a decisão. Gente, mas aqui tem um pulinho do gato. Não necessariamente esse juiz ele tem que concordar com o STF ou com o STJ. O juiz concorda com o STF ou com o STJ. Só que ele tem que fazer o quê? Fundamentar. Se ele não fundamentar, a decisão será considerada omissa. Professor, mas essa omissão aqui, eu vou considerar aquele caso onde o juiz deixar de falar alguma coisa?
exatamente o que está escrito no inciso 2º. Em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º. Se a gente for lá no 489, parágrafo 1º, isso fica de para casa para vocês, porque se a gente for entrar nisso agora, a gente vai sair daqui só lá para as 12h50. Então não vai rolar, não. Você vai lá no artigo 489 depois, você vai verificar que são situações que o juiz é obrigado a se manifestar. Ele é obrigado a fundamentar a sua decisão. Então, quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão, ou aqui, inciso 3º, trazido pela nova legislação, erro material, será, então, cabível embargos de declaração, para suprir a obscuridade, a contradição, a omissão ou erro material. Já viu uma vez acontecer, caso de obscuridade, por exemplo, do juiz citar uma jurisprudência em espanhol. Ele citou uma decisão da Suprema Corte Espanhola, e por doutrina e tudo mais, e é isso, essa é a minha fundamentação. Embargos de declaração, obscuridade. O que você quis dizer com isso? O que você quis dizer com essa situação? E o juiz vai explicitar, na resposta aos embargos, ele vai, então, explicitar o que é que estava dizendo naquele conceito que ele trouxe, aquele conceito jurídico, naquela jurisprudência que ele trouxe. Sacamos? Dúvidas? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. E dou-lhe três. Para frente. O prazo, meus amigos, o prazo dos embargos são de 5 dias. É um prazo diferente dos demais recursos. Aí vem a galera lá que fala que o embargo é incidente, fazendo, tá vendo? Tá vendo? Os recursos, tá falando que o recurso, o novo código fala que recurso, o prazo são de 15 dias. Então, embargos realmente não é recurso de porcaria nenhuma, porque o prazo dele é de 5. Mais um argumento do pessoal do incidente, né? Fala que embargos são incidente processual. Então, ou seja, aqui nós vamos ter um dos recursos que não vai ter o prazo de 15 dias. O prazo para os embargos serão de 5 dias. E vai ser uma petição simples, não tem nada rebuscado, é petição simples, dirigida ao juiz, com a indicação que você está entendendo, ou seja, com o princípio da dialeticidade a respeito da indicação do erro, da obscuridade, da contradição e da omissão. Beleza? Ok? Ótimo. Aí vem o seguinte. Nos embargos de declaração, aplica-se o 229. O que é o 229? De novo, eu não vou lá no 229, porque já sabemos disso aqui. O prazo ele é em dobro quando eu tenho advogados diferentes, de escritórios de advocacia diferentes. Portanto, eu tenho situações onde, se o juiz não foi claro, eu tenho a abertura desse prazo em dobro para o caso de advogados diferentes, representando réus diferentes ou partes diferentes. 2 autores, 2 réus, etc. Deixa eu ver quem chegou. Ninguém? Teve um barulhinho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Beleza? Ok. Então vamos lá. Aqui também, lembrem-se, contraditório e ampla defesa. Opa, o juiz intimará o embargado para se manifestar também no prazo de 5 dias. Ora, se o prazo do recurso é 5 dias, o prazo para contra-razões de embargos também será de 5 dias. Sacamos? Só que olha aqui que interessante. Sobre os embargos opostos, olha aqui a casuística. Caso seu eventual acolhimento implique em modificação da decisão embargada. Ou seja, o que é que o juiz... O que estava acontecendo?
Se o juiz fosse modificar a decisão dele, o juiz, ele intimava a parte contrária para poder fazer contraditório e fazer contra-razões aos embargos. Se ele não fosse modificar, se ele não modificasse, se ele mantivesse a decisão tal qual ela estava, ele usava o princípio da economia processual e da celeridade para poder simplesmente corrigir, para poder simplesmente falar o seguinte, olha, existe isso aqui não. Não existe erro nenhum, não existe nada, não existe erro, não existe omissão, tá tudo certo e toca o barco. E vai embora, e vamos seguir. O que começou a se perceber? Que quando, então, os juízes, eles abriam prazo para contra-razões, significava que eles iriam mudar o entendimento deles. Ou seja, se o juiz ele intimava a parte contrária para se manifestar, significava que ele ia mudar o entendimento. Ou seja, que ele ia alterar alguma coisa nos embargos de declaração. Sacaram? E aí o que começou a acontecer? Alguns tribunais da federação instituíram, então, uma norma regimental, que isso aqui não é mais casuístico, não é só o caso de acolhimento, mas em todos os casos. Sacaram? Então, hoje, por exemplo, no juizado especial, em todos os casos, no juizado especial federal, em todos os casos, você vai se manifestar em 5 dias em grau de recurso, ou seja, em embargos de declaração no tribunal. Mas como é que funciona esses embargos de declaração na justiça, no juízo de primeira instância, no juízo de primeiro grau? Você faz os embargos. Se o juiz manter a decisão dele, ele não vai nem intimar a parte contrária. Ele simplesmente vai dar a decisão dele, vai manter a decisão dele, porque a parte contrária não vai estar prejudicada. Então, isso não é uma ilegalidade. Ora, se eu mantive a decisão do jeito que está, não houve prejuízo para a parte contrária. Se não houve prejuízo para a parte contrária, não existe ilegalidade no caso. Entendemos? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Glória a Deus. 1024. O juiz julgará os embargos em 5 dias. Ah, tá bom. Esse prazo aqui é um prazo impróprio. O que significa isso? Prazo impróprio? Não existe sanção para o juiz ou desembargador ou ministro nesses casos aqui. Portanto, esse prazo aqui é um prazo impróprio, lembrem-se disso. Sacamos? Beleza. Aqui fala que o relator vai apresentar na sessão subsequente. Isso até acontece bastante mesmo. As sessões, vocês sabem que as sessões do tribunal, elas são semanais, e em alguns turmas recursais e tribunais, elas são até mensais. Na turma recursal, por exemplo, do juizado, ela é mensal. Então, nessa circunstância, nós vamos aguardar de um mês para o outro o julgamento dos embargos. Aí, vamos lá. Parágrafo 2º. E aqui, atenção. Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou contra a decisão unipessoal, o que significa uma decisão unipessoal, hein? Decisão monocrática, proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidir-los-á monocraticamente. O que é isso aqui, gente? Quando eu tenho embargo de declaração que foi feito pelo juiz relator, quem vai decidir os embargos de declaração? É o relator ou é o colegiado? Se for o próprio relator, eu tenho, então, os embargos de declaração. Eu tenho embargos de declaração. Mas e se fosse um recurso para o órgão julgador? Seria agravo interno. Sacaram? Ou seja, seria uma situação de agravo interno. E aqui a gente vai observar o parágrafo 3º. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo
interno. Ou seja, ele vai julgar, ele vai conhecer os embargos de declaração como se agravo interno fosse, se entender ser o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, em 5 dias, apresentar as razões, as contra-razões recursais. E atenção, olha aqui quem que vai ser intimado. O recorrente vai ser intimado às exigências do 2021, ou seja, eu preciso transformar os embargos de declaração em agravo interno, trazer os requisitos dele. Se os requisitos estiverem presentes, vai automático e aí ele abre vistas para contra-razões de recurso. O que quer dizer isso, galera? Se eu fiz embargos de declaração contra a decisão do relator e o relator entendeu que isso não era caso de embargo de declaração, mas caso de agravo interno, ele vai admitir os embargos de declaração como se agravo interno fosse. Que princípio que é esse? Da finalidade? Qual? Repita. Finalidade. Já que o instrumento processual foi adequado à causa, ele pode conhecer como se agravo interno fosse. Isso. Eu não entendi, foi o nome que você deu. Bom, enfim, é da fungibilidade. Então, ou seja, eu tenho aqui a análise da fungibilidade desse recurso. Essa fungibilidade, ela é trazida aqui na própria legislação, é admitido pela própria legislação. Então, nesse caso aqui, não é um erro crasso. Lembrando que em embargo de declaração, quem é que vai julgar? Quem vai julgar é o órgão prolator. E o caso do agravo interno, ou seja, nesse caso do parágrafo 3º, quem vai julgar vai ser o órgão julgador, que nesse caso aqui vai ser a turma ou a Câmara. Sacamos? Beleza. Vou tomar uma aguinha aqui. Beleza. Vejam só. É possível que eu faça vocês não ficarem tristes? Cadê eu? Pareci. É possível que em determinado momento aconteça uma situação assim. Fui lá e recorri, fiz um recurso, e ao fazer o meu recurso, fiz uma apelação, por exemplo, do juiz deu a sentença, apelei. A parte contrária, peraí, tem um negócio esquisito nessa decisão. E aí a parte vai lá e faz embargos de declaração. Eu posso apelar em quanto tempo? Em até 15 dias. Eu posso apelar no 12º dia? Posso. Posso apelar no 3º dia? Posso. Beleza. Muitas vezes já sabe que você vai perder ou que o argumento que o juiz usou é ululante, absurdo. O juiz fez uma bobagem. E você fala, vou direto na apelação, não vou nem fazer embargo. Porque você está doido para chegar no tribunal. Porque você sabe que o tribunal vai aplicar lá o artigo 1009, você sabe que ele vai aplicar ali aquela regrinha e o próprio tribunal vai julgar. E aí você corre para o tribunal. Só que a parte contrária fala, peraí, excelência, embargo de declaração. Então, olha só, nos mesmos 5 dias, no mesmo intervalo de tempo, uma parte ofereceu apelação e a outra ofereceu embargos de declaração. Tudo bem, não tem problema nenhum. Só que se os embargos de declaração
forem acolhidos e mudar a decisão, o que acontece? Sacaram o problema? Se eu tenho uma decisão, uma sentença, essa sentença definiu uma determinada situação, teve apelação, e aí vem a parte, faz um embargo, fala, seu juiz, você errou, e o juiz altera a sentença, como é que fica? Essa alteração da sentença, ela vai causar efeito na apelação. Ela pode causar um efeito que essa apelação até ela perca a sua finalidade, ela perca até seu objeto. Então, ou seja, nessa situação, se houver a modificação da decisão, ou seja, dessa sentença, eu vou garantir que a parte tenha mais 15 dias, ou seja, o prazo inteiro do recurso de apelação, ou um recurso de agravo, tanto faz, para que ele possa fazer a complementação. Sacamos? Ele vai complementar aquilo que estava faltando. Mas espera aí, professor, e se ele pode, então, modificar todo o recurso? Talvez sim. Aí é que está o negócio. Porque muitas vezes vem a legislação e fala assim, mas ele só vai completar na medida em que houve mudança. Se eu estou falando de 3 pedidos e um pedido estava nebuloso, um pedido foi respondido pelo juiz, mas estava meio nebuloso. Os outros 2 estavam claros e objetivos. Na hora que é feito embargos, o juiz conserta só a análise de um dos pedidos. Os outros 2 estavam ok. Eu já tinha feito a apelação dos outros 2. Desse terceiro também, só que esse terceiro eu posso complementar. Eu vou complementar só do terceiro. Ok. Mas e se for um pedido só? E se foi um pedido só que foi rejeitado pelo juiz, por exemplo? Aí vem a parte, faz embargo de declaração, o juiz vai e altera esse pedido. Toda a sua apelação se muda. Então é possível isso acontecer. É possível. Só que o que a legislação vai me garantir? Ela vai me garantir que eu tenha um estorno de prazo e esse estorno de prazo me permita complementar as razões do recurso que eu já fiz. Se aquela alteração ela for suficiente para alterar todo o meu recurso, todos os parâmetros do meu recurso, eu poderia modificar todos os parâmetros do meu recurso, sem maiores problemas. Tudo bem? Tranquilo. Dúvidas até aqui? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Então, vamos lá. Vamos voltar. Eu vou voltar na telinha para vocês. Para aquela telinha da legislação. Ok. Estamos no parágrafo 4º. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária, tem o direito de complementar ou alterar as suas razões nos exatos limites da modificação. Lembra que isso aqui pode ser estendido no prazo de 15 dias, é o prazo total do recurso, contado da intimação dos embargos de declaração. Beleza? Parágrafo 5º. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou eles não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte, né, antes da publicação do julgamento, será processado e julgado independentemente de ratificação. Segue o processo do jeito que estava. Então é aquilo que eu falei com vocês. Se eu tenho lá um determinado embargo de declaração de uma de 3 pedidos, e aí esse pedido foi alterado, a parte só pode alterar, só pode fazer em 15 dias essa alteração aqui, vai ser a complementação de recurso daquele ponto que foi alterado. Dos outros pontos que não foram alterados, eles estão automaticamente ratificados. Segue o recurso do jeito que estava.
Não precisa da parte ser intimado de novo. E tem juiz que faz isso demais, gente, dá raiva. Vem a parte, faz embargos de declaração. Aí você vai lá, não, beleza, fiz a apelação, a parte fez os embargos são rejeitados, e aí o juiz te intima para manifestar sobre os embargos rejeitados, se ratifica ou não o seu recurso. Se os embargos foram rejeitados, automaticamente já acontece essa ratificação aqui. Toca o barco. Isso aqui é para andar rápido, é para o negócio rodar rapidinho. Sacamos, pessoal? Beleza. Isso é importante, o 1025 é importante, mas a gente só vai entender esse 1025 de forma completa quando a gente estudar recurso especial e recurso extraordinário. Ou seja, nas próximas aulas. Porque lá que vai falar sobre pré-questionamento. Então, quando aqui, ó, na frente, você coloca aqui na frente, escrito o seguinte: RESP e REST. Recurso especial e recurso extraordinário. E aí você vai colocar: consideram-se incluídos no acordo os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declarações sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erros, contradição, obscuridade. Ou seja, lá na análise do recurso especial, ele vai reanalisar o problema que aconteceu nos embargos de declaração. Mas aí eu vou falar para vocês com mais vagar, com mais tranquilidade, a partir das nas aulas próximas, quando falarmos de recurso especial e recurso extraordinário. Beleza? Percebam que aqui está dizendo o quê, gente? Olha só, que embargos de declaração serão inadmitidos, ou seja, essa teoria, a teoria que o código traz, é a teoria de que embargos de declaração é recurso. Por isso eles têm juízo de admissibilidade. Então, ou seja, a própria legislação está dizendo que é recurso. Beleza? E se é recurso, tem efeito. E se tem efeito, eu tenho aqui um efeito interruptivo, que é isso aqui que a gente acabou de ver, né? E a gente tem um efeito suspensivo. Como é que vai ficar essa situação, hein? 1026, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. E tem efeito interruptivo. Interrompem o prazo para interposição do recurso. Ou seja, usei embargo de declaração, eu não preciso fazer o meu recurso de apelação, o meu recurso de agravo de instrumento, em 15 dias. Eu vou fazer, vai começar a correr o meu prazo da decisão dos embargos de declaração, e não da decisão em si tomada. Sacamos? Atenção, olha isso aqui. Não possuem efeito suspensivo. Beleza? Ok? Tá. E a exceção, hein? Professor, de novo, gente, desculpa. De novo a gente tem esse trem. A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, sendo relevante sua fundamentação, ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ô, professor, que desespero é isso, professor? Quer dizer, então, que de novo, a gente tem um negócio de que, em regra, não cabe efeito suspensivo nos embargos de declaração. Mas eu tenho a exceção de que pode ser que o ministro relator ou o desembargador relator, ou, dependendo da situação, o próprio juiz determina o efeito suspensivo dos embargos de declaração. Sim, é possível.
Poxa, professor, mas você não falou que o prazo é só de 5 dias? Olha aqui, o prazo de 5 dias você vai me oferecer o efeito suspensivo? Pelo amor de Deus, né? Não, gente, vejam bem. Lembra que eu falei que esse prazo é impróprio? Esse prazo é impróprio. Você imagina, então, que eu tenho uma situação lá no STF, um julgamento no STF. E esse julgamento no STF foi dado um provimento a um recurso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tem um recurso aí, que foi julgado pelo STF há pouco tempo, que significaria um aumento no valor pago. Deixa eu olhar para você. Significaria o aumento do índice de correção monetária que o Estado teria que pagar para as pessoas nas ações administrativas, nas ações tributárias, nas ações previdenciárias. Então, o índice inflacionário mudou. Então, ele passou que era de mais ou menos 0,34% ao mês para 0,5% ao mês. Isso durante muito tempo, que é a característica desses processos contra a fazenda pública, 10 anos de processo, 15 anos de processo, isso gerava um dinheiro violento. E aí, o que o Estado fez? O que a Procuradoria fez? Olha, vamos fazer um embargo de declaração para que o STF se manifeste a respeito de algumas dúvidas que a gente tem, desde quando vai ser aplicado, etc. Porque a Fazenda estava dizendo assim, olha, ao invés de aplicar a partir de agora, espera um pouquinho, tipo assim, ao invés de aplicar desde quando a decisão foi tomada, aplica a partir de agora. Então, a partir de agora, a gente vai fazer os juros correrem. Porque antes desse período vai gerar um déficit dos cofres públicos. Ou seja, o governo vai ter que pagar muito dinheiro e vai quebrar o Estado, vai ajudar a quebrar o Estado. Não tem recurso para fazer isso. Aí o STF fez o quê? Beleza, aguarda. Nós vamos analisar. E eles sabiam que a próxima vez que eles iam manifestar ia demorar, porque eles iam ter que dar vistas desses embargos para todos os réus e para todos os interessados, ou seja, amigos curiae, assistentes, etc. Então, como eles iam ter que dar vistas desses embargos, coletar as contrarrazões dos embargos para manifestação, eles então falaram assim, vai demorar muito mais de 5 dias, vai demorar muito mais que a próxima sessão. Então, ou seja, nesta situação, se eles não dessem o efeito suspensivo, pau na máquina, eu vou cobrar do Poder Executivo os valores todos, ia quebrar o Estado, ia gerar um grande déficit para o Estado. Então, o que o STF então fez? Concedeu efeito suspensivo para os embargos de declaração. É possível? É possível. Porque lembrem-se, o prazo lá contido, ele é impróprio. Se é prazo impróprio, significa que não há sanção. Então, nessas situações, sim, pode haver concessão de efeito suspensivo. Imagine que a gente está muito próximo de férias forense, por exemplo. O juiz tomou uma decisão, aí essa decisão teve embargo de declaração com pedido de efeito suspensivo. O juiz, então, percebendo que está próximo ao recesso forense, ele, então, concede efeito suspensivo. Ele sabe que aquela situação pode ser adiada por algum tempo. Então, isso é possível? Sim. Tudo bem? Beleza. Voltando lá para a gente finalizar nossa aula de hoje. Havendo, então, lá no artigo 1026, a gente vai ter possibilidade de concessão de efeito suspensivo. Olha aqui que desespero. Quando manifestamente protelatórios, quando eu estou enrolando, quando eu estou usando embargo para atrasar o processo, quando eu estou agindo de má fé para criar problema, criar embaraço, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2%
sobre o valor atualizado da causa. Nó, professor, vai tomar multa, então, se usar os embargos de declaração de forma espúria, de forma atabalhoada, se eu usar os embargos de declaração para atrasar o processo, eu vou tomar multa? Sim, vai tomar multa. E olha que essa multa é não excedente a 2%. Ela não passa de 2%. É diferente da multa do 2021. A multa do 2021, ela é de quanto? Ela é entre 1% e 5%. Aqui a multa dos embargos, ela é não excedente a 2%. Sacamos? Preciso saber isso? Precisa saber isso. E aí vem o pior. E se eu fizer outro embargo? Já que eu já tomei multa mesmo, agora eu vou atrasar esse processo, vou fazer mais embargo. Eu vou fazer embargos de declaração dos embargos de declaração. Na reiteração dos embargos manifestamente protelatórios, ou seja, você já fez um, você faz outro problema, a multa, atenção, será elevada a até 10% sobre o valor atualizado da causa. E olha o problema do agravo de novo. A interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, igualmente com exceção da fazenda e do beneficiário de gratuidade. Então, olhem só. Aqui, a multa foi de não excedente a 2%. Pode dar ao juiz 1,5%? Pode. Pode dar ao juiz 1,8%? Pode. Beleza. Aí, ele reiterou, ele teve um ato da parte. Ele reiterou os embargos. Agora ele pode aumentar para 2,5%? Pode. Até 10%. Não significa que vai para 10%, tá, gente? Então, ou seja, aqui é não excedente a 2%. Ou seja, ele pode dar lá a 1,9%. Aqui, ele pode aumentar até 9,9%. Vocês perceberam? Então, ou seja, eu tenho uma circunstância onde essa multa ela será elevada. Ela não é cumulativa. Então, se o juiz deu aqui, por exemplo, 1,5% de multa, 1,5% de multa, e aí ele aumentou para 3%, não significa que o total a ser pago é 4,5%, não. É 3% e pronto, acabou. Sacamos, pessoal? Tranquilo? Ótimo. E, finalmente, não serão admitidos novos embargos de declaração se os anteriores forem protelatórios. Ou seja, se eu fiz uma vez, tomei uma multa de até 2%. Fiz de novo, aumentou a multa que já foi dada até 10%. E eu não posso mais fazer embargos de declaração. Posso fazer agravo interno? Se eu tiver no tribunal? Posso. Sacamos? Beleza? Deixa eu voltar aqui para a câmera. Voltei. Pois bem, meus amigos, ok. Dúvidas, Doriuma? Dori2? Doriana, beleza. Galera, então agora eu encerro a gravação. E ao encerrar a gravação, a gente continua aqui conversando para tirar dúvidas a respeito da matéria, caso vocês não queiram ser gravados. Tudo bem?